Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação para dispositivos móveis. Meu nome é o professor Marcelo Perecim e a aula de hoje é sobre ciclo de vida das activities ou atividades, né? Quando uma aplicação Android é executada, na verdade é a sua activity principal que é executada, né? A activity seria como se fosse um formulário de uma aplicação para desktop, né? E o Activity, então, assim que uma aplicação Android é executada, a Activity principal, que na verdade é exibida na tela, como tela principal. E as atividades no sistema elas são gerenciadas de uma forma de pilha de atividade. Conforme você vai executando e chamando novas activities, elas vão sendo empilhadas de forma que você está visualizando a última activity e assim que você fechar essa tela, a activity de baixo será exibida. Então, o botão voltar, você volta para a activity anterior. De uma forma, então, vai formando pilhas de activities. Quando uma nova activity é iniciada, ela é colocada no topo da pilha e torna-se atividade em funcionamento, né, que está mais acima, que será visível, e a atividade anterior permanece sempre abaixo dela na pilha e não chegará ao primeiro plano de novo até que a nova activity saia, até que a activity que está no topo da pilha saia, né, ou seja desempilhada. Então aqui esse é o ciclo de vida completo de uma activity. Nós vamos detalhar um pouquinho mais cada estado desse e como é que ele passa de um estado para outro. Tá? Então, se uma atividade está em primeiro plano na tela, no topo da pilha, ela está ativa ou executando. Então, aqui, a activity é iniciada, então ela vai passar por esses três estados, a tela está em foco e sendo exibida para o usuário. Então, o primeiro estado que ela passa é o onCreate, que é chamado quando a atividade é criada pela primeira vez. Então, a primeira vez que ela é criada é o construtor da atividade e ela vai ser executada. Depois ela passa para o estado de onStart, que é chamado quando a atividade está se tornando visível para o usuário. Então, ela foi criada, mas ela ainda não está visível, ela está iniciando. E, por fim, ela passa pelo estado de onResume, que é chamado quando a atividade vai começar a interagir com o usuário. Então, nesse ponto, é a atividade na parte superior da pilha das atividades. E ela está em foco e ela já está pronta para interagir com o usuário. Se uma atividade perdeu o foco, mas ainda é visível, isto é, uma nova atividade não tela cheia ou transparente tem o foco em cima dela, ela está pausada. Então, a de baixo pausada, a que está sendo exibida como pop-up, por exemplo, vai ter o foco naquele momento. Então, uma vez que ela estava em foco, ela estava executando, se uma activity vem à frente dela, mas não encobre ela totalmente, ela fica no estado de on-pause. Né? Então, on-pause é chamado quando o sistema está prestes a começar a retomar a atividade anterior. Isso normalmente é usado para confirmar as alterações não salvas, dados persistentes, por exemplo, para animações e outras coisas que podem estar consumindo a CPU. Tá? Implementações nesse método devem ser muito rápidas, porque a próxima atividade não será retomada até que esse método retorne. Então aqui, por que pausa a atividade embaixo? Para ela parar de consumir recurso até que você interaja ou feche, né, o pop-up ali que está aberto, para que isso não fique consumindo recurso. Consumir o recurso, seja de processador, memória, né, tudo isso vai ocasionar o gasto de bateria, né, do dispositivo móvel, que é um dos principais recursos escassos que a gente tem aí. A atividade pausada ela está completamente ativa, ou seja, ela mantém todo o estado dos campos que você já preencheu, tudo o que você já fez na Activity e as informações e permanece ligado ao gerenciador de janelas, mas pode ser descartada pelo sistema em situações extremas de pouca memória. Então, ela está no estado de pausa, né, está pausada, mas caso o sistema precise de mais memória, pode ser que ele desaloque o recurso, né, e o processo é destruído no caso da Activity.
bem difícil isso acontecer, só em casos realmente extremos. Se uma atividade é completamente sobreposta por outra atividade, ela está parada, ela mantém todo o estado e informações, no entanto, já não é visível para o usuário. Essa janela está oculta e muitas vezes será descartada pelo sistema quando a memória é necessária em outro lugar. Então aqui é um caso diferente. Ela estava em foco, uma outra activity vem à frente dela, é empilhada sobre ela, então ela vai passar pelo estado de on pause, né, e depois pelo estado de on stop. Então aqui ela não é visível mais, ela, na pilha de activities ela está por baixo. Então o on stop é chamado quando a atividade já não é visível para o usuário, porque uma outra atividade foi retomada e está recobrindo essa. Então nesse caso a chance do sistema descartar essa activity é grande caso ele precise de mais recursos, né? Se uma atividade está em pausa ou parada, o sistema pode retirar a atividade da memória por um pedido de outro processo, ou simplesmente matar o seu processo. Quando ele for exibido novamente para o usuário, ele deve ser completamente reiniciado e restaurado ao seu estado anterior. Então, a activity estava em foco, ela passou pelo on pause, o sistema precisou de mais memória, então o processo é destruído. Caso você precise dessa activity novamente, se você clicar no botão voltar, por exemplo, aí sim ela vai ser recriada, tá? Mas aí já perdeu todo o estado que não foi salvo naquele momento, ok? Ela tá do pause ser destruída é mais difícil, mas se ela estiver em stop, pode ser que o sistema precise do recurso e vai realmente matar ela. Então, se a atividade não chegou a ser destruída, esta deverá ser reiniciada para ser novamente exibida pelo usuário. Então, caso ela estava em foco, ela foi por pause e ficou em stop. E ela não foi destruída, o sistema não precisou dos recursos que ela estava usando. Então, ela está em background, está em plano de fundo, empilhada ali, e ela vai passar pelo método onRestart, que ela vai voltar para cá e vai ser reiniciada. Então, um restart é chamado depois que a atividade foi interrompida, antes de ser iniciada novamente. Ao final do ciclo de vida da uma activity, ela é destruída. Realmente, todos os recursos que ela estava usando é retomado pelo sistema. Então, ela estava em foco, uma activity entrou na frente dela, ela passou pelo estado de pause, a activity não é mais visível, então ela passou pelo estado de on-stop. Do on-stop, realmente fechou o aplicativo, por exemplo, aquela activity ela vai ser destruída e a activity, o recurso é liberado para o sistema. Tá? Então, o destroy é chamado no final, que se recebe antes da atividade ser destruída. Isto pode acontecer ou porque a atividade está terminando, alguém fez o chamado para o finish sobre ele, ou porque o sistema está destruindo temporariamente essa instância da atividade para economizar espaço. As duas opções podem acontecer. E aí, ao final, nós temos esse ciclo total aqui do ciclo de vida da activity. Então, ela é iniciada, foi por um create, depois um start, um resume, e aí ela está ativa e em foco com o usuário. Caso uma outra activity entre na frente dela, ela passa pelo on pause. Se a activity não encobriu ela totalmente, ela fica no on pause. Se encobriu, se ela não é mais visível, então ela vai para o on stop. Caso ela não seja mais necessária, ela vai para o on destroy e é destruída. Caso o sistema também precise dos recursos dela, ela pode ser destruída aqui, mas caso seja necessário novamente, o usuário vai reabrir ou reexecutar aquela activity. Ela vai passar por um create, um start, um resume normalmente. Caso ela esteja no on pause e a pessoa já interagiu com a pop-up que está na frente dela, ela volta para o on resume e foca novamente. Caso ela foi para o on stop e o sistema não destruiu ela, não precisou dos recursos dela, ela vai do on stop, ela vai passar pelo estado de on restart
e o start novamente, e aí vai seguir o fluxo ali normalmente, ok? Na próxima aula nós vamos ver isso acontecendo na prática. Então essa foi o ciclo de vida das activities. Até mais, pessoal.